Bom dia, pessoal. Um dia gelado? Bom dia, tirar as mãos do bolso para dar um pimenta já é um sacrifício. Como é que amanheceu aí na sua região, segunda-feira, depois do Dia dos Pais? Frio como aqui, de gelar a ponta dos dedos. Ontem à noite estava 5 graus. É, a gente não esperava que o frio ia chegar nesse ponto de novo, né? Amanheceu frio de novo, só pelo sol bater. O André tá aqui com a gente agora de manhã cedo, e aí eu pedi para ele então me ajudar um pouquinho aqui a explicar. Eu ia fazer esse vídeo sozinha, mas eu resolvi pedir para ele me ajudar. Vocês já viram aí no título, né? Que é sobre as bolachas de madeira para enfeitar a casa. E elas são muito utilitárias também, não é só para enfeite não. O enfeite é útil, mas elas têm utilização também muito boa no nosso dia a dia. Para mim, eu já venho usando há tempo, mas tempo mesmo. Até em alguns vídeos deve ter aparecido elas lá numa das paredes, atrás do fogão campeiro, lá penduradas, que eu uso como apoio de panela. E agora o André vai falar um pouquinho sobre elas, preparação dessas bolachas, né? Porque não é só cortar a bolacha, né? E já botar em uso. E uma coisa interessante, agora ainda nós estamos ainda na lua minguante, dá para fazer poda de árvores grandes, então não botem fora, não mande para os aterros. Tem utilidade, olha para aqueles troncos lá, se você vai fazer na sua casa ou na sua chácara alguma poda de alguma árvore que for permitida por lei, né, no caso, não queimem logo, tira uns pedaços lá para aproveitar, porque tem bastante utilidade, né, os troncos. Deixa na frente de casa, alguém que nem eu vai passar e levar. O André pegou na cidade. Tu pediu também, né, numa casa? Um cipreste que tinha lá. Aham. Eu passei na frente da casa, a mulher ficou feliz ainda que alguém levava, porque não dá para queimar, ele tem uma resina tóxica para carne, né? Aí não deve usar para queimar para churrasco. Pelo menos não se preste, né? E na cidade não dá para queimar árvores, então eles botam na frente das casas, chamam a prefeitura para arrecadar e a prefeitura leva para os terrenos como entulho, né? Agora eles têm um papa-poda, né? Mas os troncos muito grandes eles não colocam, né? Os troncos grandes não colocam, né, nesse triturador. Então elas vão para entulho do mesmo jeito, né? Que a gente vai falar, André? O que tu quer explicar um pouquinho sobre os troncos? É a preparação dele, né? Vamos falar do tipo de madeira, então. Assim, dependendo da madeira, vocês não vão conseguir fazer um corte assim ou mais fino que isso aqui. Porque depende muito da fibra dela. Eucalipto, por exemplo, ele tem uma fibra muito longa e ela atravessa a árvore inteira. Então, quando tu pega um tronco, mesmo alto de eucalipto, se tu bater uma... Eu vou passar pela mão, vou chegar perto de ti. Bater um machado nela, ela vai lascar fora. Até embaixo. Porque elas têm as fibras longas. E essas aqui, elas têm as fibras curtas. Então, para rachar é bem mais difícil rachar uma madeira dessas assim. Essas são as ideal para fazer esse tipo de trabalho aqui. Mesmo assim, sendo uma madeira de fibra boa, tem que tratar ela, porque pode acontecer que nem essa aqui, ó, que ela é de fibra boa, a gente fez o teste e já deixou ela pronta. Mesmo assim, ela deu um tainho aqui assim, ó, na hora de quase secar. invisível, mas nós que estamos aqui bem pertinho a gente vê. É como um fio de cabelo, né? Isso. Se fosse um eucalipto com essa espessura aqui, ele já ia ter vindo até o meio e ia ter saído uma fatia fora, já ia ter condenado a peça. Então, para isso, a gente tem que tratar elas, né? Essa aqui não é tratada, porém ela tem um corte muito mais grosso e é uma madeira de fibra curta. Então ela deu uma trincadinha ou outra assim no meio, mas essa árvore foi picada depois de seca, ela secou no tronco. Isso aqui tem uns troncos que o André pegou, quantos meses já faz? Uns 4 ou 5 meses, né? Mais até mais. E deixou dentro do galpão, num lugar que a gente não incomoda, né? Secando lá, sempre na sombra, longe do sol. Não pode estar nem em contato com aquele mormaço, tem que estar num lugar bem fresco, né? Essa aqui estava verde, então ela deu uma trincadinha aqui assim. Dá pra ver bem que ela tá verde, ó, clarinho. Bem clarinho. Esse aqui é pinus, é o tuia, né? Cipreste tuia. É um tipo de cipreste, E assim, como eu peguei ele verde e cortei, isso aconteceu porque mesmo deixando na sombra, mesmo sendo uma árvore de fibra boa, muita gente diz, isso aqui nem trinca. Você pode cortar direto verde. Trinca sim, trinca sim. O bom é pegar e tratar. Como é que trata? Ó, essa aqui está pingando. Ó. A gente trata na salmoura. Sal grosso, água, deixar a bolacha em imersão, né? Isso. Se não tem espaço que chegue e tal,
vira ela, só consigo botar metade dentro da salmoura. Vira ela, vai molhando, molha 2, 3 vezes ali, uma, 2 vezes por dia também, já tá bom. Para ela absorver, entrar essa água, que só água normal ela não vai absorver tão fácil quanto botar com sal, né? Então o sal faz ela entrar na madeira e daí uns 4, 5 dias depois ela tá pronta para deixar secar na sombra, né? Para garantir uma semana. Porque daí ela vai estar bem molhada dentro. Sim. E ela vai secar mais devagar por causa do sal. E daí ela não trinca, né? Deixa eu mostrar mais perto. Olha que bolacha mais linda. Claro que ela tá molhada, né? Mas olha que coisa mais linda essa bolacha. Tem uma com casca aqui ainda, tem que tirar. Linda, porque ela tem um miolo vermelho, um cerne vermelho no meio, né? Depois de seca, ela vai ficar bem bege, bem clarinha. E esse vai ficar acentuado, a cor escura no meio. Então ele fica lindíssimo. O pessoal gosta de usar isso aqui para fazer mesa com resina. Com resina, isso. É usado quando eles são grandes, bolachas grandes. Tanto nesse corte como no corte de tábua, né? É usado como para fazer mesas ou até bancos, né? Isso aí. Mas é feito esses tratamentos e poucas pessoas sabem. Então a gente queria usar essas bolachas pequenas. Um método bem antigo. E a salmoura tem que ser aquela salmoura forte. Que o sal grosso, ele embaixo, no fundo, fique algumas pelotinhas ainda. Ele não tem que ser você vai mexendo, vai dissolvendo, o sal vai estar na água, ele não vai mais ficar em pedra, só que vai chegar num ponto de saturação que se tu seguir botando, ele já não vai mais derreter, as pedrinhas vão ficar ali. Esse é o ponto certo, bastante sal. Que legal. Essa aqui não foi tratada. Essa aqui é eucalipto. Também a gente fez teste, faz muito tempo que nós tinha ela lá no galpão, secando também na sombra. E agora foi feito um furo aqui no meio, nem sei por que era esse furo aqui no meio, mas enfim, foi feito um furinho aqui em cima para pendurá-la na parede. Essa aqui eu estou usando como apoio das minhas panelas de ferro. Mas elas ficam penduradas perto do fogão a lenha, de forma que está esquentando um pouquinho. Eu quero ver com o tempo se ela vai rachar ou não. Mas até agora eu estou usando, já faz quase um mês que eu estou usando aqui, tá até pretinho aqui assim nos lados da panela, do fundo da panela. E eu estou usando como apoio e não deu nada. Nessa aqui, por exemplo, né? E aí? Assim, ó, esses 2 pedaços aqui, eu cortei, esses aqui, para fazer o teste na salmoura. Porque assim, uma coisa é pesquisa, outra coisa é tirar a prova. Sim. Aqui a gente está tirando a prova real. Aqui também, ó. Uma pesquisa, não ouvi falar, na conversa a gente ouviu falar que essa madeira ela era boa o suficiente para cortar ainda verde, que ela não trincava. Mas aqui já vem uma prova que a cinja é muito fino. Já acontece, ó. Então a gente já vai fazer o teste. E diferente do teste, mesmo que dê certo, o restante eu vou cortar quando tiver o tronco seco para garantir. Para garantir melhor a... Porque essa aqui já deu certo, né? Essa aqui eu sei que deu certo, Eu nem sei que madeira que é essa. E pode ser que esses trincadinhos que tem no meio aqui assim, ó, bem pequenininho, não teriam acontecido caso eu tivesse deixado secar no tronco e daí cortado e tratado na salmoura ainda, na salmoura. Pode ser que isso aqui aconteceu depois do corte. Né? Eu tenho quase certeza que isso veio depois do corte, naquela secagem final, a última, né? Essas bolachas estão muito em alta nas decoração agora, principalmente agora, já faz mais de 2 anos que elas estão em alta nas decoração. É barato, às vezes tu quer comprar, tu consegue comprar barato, ou então você ganha. Por isso que eu tô alertando agora, época de poda. Você vai ganhar, muitas vezes você ganha isso aqui. Às vezes tem alguém cortando, já pede, já tá com a motosserra ligada, já pede para cortar umas espessuras diferentes uma da outra, né? Para você já ter em casa, porque depois que você usou uma, eu comecei usando essa aqui como apoio de panela, né? E eu já vou mostrar aqui na mesa as ideias que eu tive, e o André vai explicar um pouquinho sobre os banquinhos também. Eu vou trazer vocês mais para perto agora. Para quem não sabe o que é cipreste, é aquela que parece um pinheiro, ó, tem as pinhazinhas pequenas, aquelas pinhas bem pequenas, Sim. Né? Essas é as de decoração de jardim, né? Tem gente que chama de tuia, mas nomes eu não sei. A mulher de cipreste. Cipreste. E outros chamam de pinos, aí depende muito. Tem muita variação de árvore, muita família, muita subclasse, né? Trazer vocês aqui pertinho. Olha quanta ideia que vai surgindo. Aquela lá que tá com os 2 vasinhos é um apoio de panela que eu também uso assim, desse jeito, olha, para decorar a mesa. Olha ali, ó, com um enfeite, um mimo em cima e aqui o banquinho com um vaso de flor. Então esses banquinhos aqui, esse aqui foi feito, como ele é um corte, uma bolacha mais estreita, foi feito com parafuso de cima para baixo.
Aí o André vai mostrar mais umas opções aqui, né, André? Ó, para quem consegue, assim, ó, nós antes de jogar as coisas fora, quando estraga, a gente tira tudo que é aproveitável e bom. Aqui era cama velha, né? Sim, isso era um pé... Ou móvel, acho que Não, era móvel, assim. era uma cômoda. Tá. Que se estragou e o pé ainda ficou bom. Geralmente o pessoal joga fora essas coisas. A gente já tá safo, né? A gente já aprendeu que não se joga fora essas coisas. Não, a gente não joga fora. Então é parente desse aqui, ó. Esse banquinho aqui também foi feito com pé de cômoda. Tá, o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Quando vocês conseguirem esse tipo de pezinho... Que já tem com parafuso ali na ponta. Ele já vem um parafusão de fábrica. Vocês vão dizer, eu vou fazer um furo pra pregar ele aqui, né? Pra rosquear. Pra rosquear ele aí. Porém, quando você vai lá, vou ver uma broca pra fazer o furo. Vou pegar essa aqui. Essa broca aqui é quase o tamanho. Ainda é um pouquinho menor, tá bom. Gente, não tá. Quando vocês furar com isso aqui, o próprio furo vai ficar um pouco mais largo do que a própria broca. Vai ficar um pouquinho maior que a própria broca. Então, esse aqui vai ficar solto dentro. O ideal é pegar um mais fino. Olha a diferença, ó. Uma broca mais fina do que o parafuso. Com essa broca eu furei esse aqui. O parafuso é a mesma espessura dessa aqui. E ele encaixou certinho. Porque ele vai forçar e ele vai rosquear na madeira, né? Ele vai fazer a madeira alargar um pouco. A madeira vai trabalhar um pouco com isso aqui. Então... se você trabalhar a madeira ainda com o furo já quase no limite, ele vai ficar folgado. Vai cair os pezinhos. Então tem que ser uma broquinha um pouco menor, sempre para dar aperto. Então, para fazer os pés, você pode tanto usar pezinhos já de móveis assim. Esse aqui era um machado que quebrou. Cabo de machado velho. E aí também a gente guarda, né? Porque é uma madeira muito boa. E esse aqui, olha ali como é que foi feito. Eu não fiz, ó. Não, foi colocado parafuso na parte de dentro dele, que é onde não aparece. De fora para dentro, né? Meio inclinado, né? E o corte, pode ver que o corte dele é torto, ó. Não foi um negócio assim feito, não, a gente quis bem assim. Detalhes, a gente não tem uma máquina plenadeira, nem nada do tipo. Foi tacar ali a motosserra e é isso aí. Aí, como um lado ficou mais comprido, eu fui lá e cortei um pezinho um pouquinho menor. Daí em cima ele nivelou. Pra ele nivelar em cima. Tem que ir acertando em cima. Se ele estiver muito alto assim para um lado, vai cortando assim até nivelar. Olha que bonito. Esse aqui eu tenho no banheiro, que uma hora dessa eu vou fazer um tour mostrando as decorações, como é que estão ficando. Vocês sabem que eu tô decorando minha casa, né, aos poucos. E é assim, esse aqui tu quer tirar o vaso de cima para mostrar também, André? Pode tirar. Olha, esse aqui também foi um cabo, só que não era de machado. Esse aqui era cabo, não sei do que é. Será que era uma enxada? Deve ser uma enxadinha. Que quebrou. Também eu guardei, dá pra ver que é uma madeira boa, né? Então essa aqui é de cima para baixo, olha, os parafusos. Foi usado os parafusos um pouco maior e muito interessante. Quando a bolacha é estreita assim, é importante fazer um furo fora com a furadeira, com a broca mais fina. E depois botar o parafusinho, né? Isso, se fizer o furo já com o próprio parafuso, é possível de trincar. É possível dela dar uma rachadura bem grande, né? Tem gente que corta a pontinha do parafuso, mas vai trincar igual. Vai trincar igual. Sempre é importante furar primeiro com uma broca, né? É garantia, né? Esse aqui não tinha como furar de cima para baixo, né, gente? Muito grosso. Então eu peguei e fiz uns furinhos pelo canto mesmo aqui, meio escondidinho. Eles não aparecem quando tá... Né? A gente deixou ele bem rústico, até com a casca tá ali, que eu acho bonito isso aí, né? O que importa é ficar firmezinho, né? Não, é bem bonito. É bonito. Tudo, né? Bom dia, Frajola. Tu veio contar pro povo quanto que tava frio essa noite, gurizinho? As bolachas, elas têm, como eu falei, tem várias formas de utilizar elas. A gente pode utilizar elas no banheiro, no quarto, na sala, na cozinha assim mais rústica como essa aqui fora. Só não é interessante colocar o ar livre, porque daí vai estar molhando, né? Então, a menos que você passe bastante verniz nelas e cuide, né? Pode estar tingindo, pode estar passando, né? Tem uma madeira muito branquinha, muito clarinha, eu queria que ela parecesse uma de lei. Pinta ela, mancha ela mais escura, que ela vai parecer uma madeira mais de lei. Pode passar um betume ou então um verniz mais escuro, né? Daí vai. E assim, nessa espessura, não muito mais grossa do que essa aqui, você pode furar e fazer apoio de plantas também. A única coisa ruim é que a planta, o vaso de planta sempre vai trazer umidade, esses que são pendurados, como plantas que a gente precisa molhar muito seguido, né? Então, ele pode estar trazendo um pouco de umidade aqui para o miolo. Então, sempre é bom botar alguma proteção ali, ou tirar a flor para molhar. Mas ele, para apoio de plantas, eles são maravilhosos também.
Uma hora dessa eu vou fazer alguns também pro canal. E era isso que a gente queria apresentar para vocês hoje, porque vocês vão estar vendo de vez em quando as bolachas por aí nas decorações, porque eu gravo muitos vídeos nessa mesa e já tá aparecendo as bolachas aí. E aí então a gente já tá mostrando como fazer para não errar, né? Porque a gente busca muita informação antes da gente estar botando em uso ou apresentando alguma coisa, a gente tá se preparando, como nós estávamos falando antes. Nós temos com esses materiais aí guardados há meses e fazendo teste com eles, né? Para agora sim que mostrar. Nem desse trincado aqui, né, gente? A gente podia, a gente ouviu falar que esse preste pode cortar verde que não trinca. A gente podia passar essa informação de qualquer jeito. A gente fez primeiro, esperou para ver, e trincou, tratamos. Então agora a gente vai ver se o tratamento vai aguentar mesmo. E se não aguentar, a gente vai trazer para vocês. Temos que trazer, né? Mas uma coisa interessante, esses pezinhos aqui, não é obrigado a ter um móvel velho lá. Se você não tem os pezinhos, você pode usar um galho. Os galhos mais finos da árvore, você já pode também cortar eles, guardar e preparar. Não esqueçam de passar pela salmoura, né? E aí usar como suporte de pezinho também. Dá super certo. Também dá para fazer o seguinte, ó, se tiver um desses aqui, ou fizer um com cabo de alguma coisa, faz o corte, pega um parafuso normal, fura ele aqui, põe ele até metade, corta a pontinha onde é que vai a chave, né? Corta a cabeça dele e faz o mesmo esquema. Faz um furinho na madeira e parafusa ele, tirando a cabeça dele. Já vai ficar a mesma coisa que isso aqui. Sim. Vários jeitos de fazer. Dá para fazer banco para sentar também, viu? Dá para fazer banqueta para sentar em cima também. Não é só para apoio de mesa os banquinhos. Pode fazer banqueta maior, só que daí você precisa estruturar um pouco melhor o banco, né? E os pés, tudo, para ninguém cair, né? Pessoal, um grande abraço gelado hoje para vocês e até daqui a pouco, né? Segue, compartilha e continua assistindo nossos vídeos.